Boa noite! Tô aqui já, aguardando a chegada. Ó, tô descabelada hoje, tá frio aqui, pra variar um pouquinho em Pelotas, Rio Grande do Sul, tá bem frio, tá chovendo. Nos contem como é que tá no resto do país. Não tem ninguém aqui com a gente ainda, cadê a galera? Começamos a nossa live muito esperada de sábado à noite. Hoje nós vamos falar de Exu. Compartilha a live, chama os amigos. O Carlos vai me ajudar a ver quem tá ali, porque eu não tô enxergando nada aqui. Tamara, querida, aspirante a corrente da nossa casa. Boa noite para todos vocês. Vamos lá, vamos chamar o pessoal para a gente começar. Preciso aguardar o Jean me dar um ok, porque ele compartilha a live em outros grupos. Ainda não está aparecendo aqui para nós, um Bandistas de Fé. Vamos lá. Ok, vamos lá. Não? Aí. Tá, Carlos? Eu preciso que tu vá me dando ok aí. Boa noite, boa noite. Tamara, boa noite, Jean. Ana Maria. Vai bombar, Jean. Vamos lá, vamos nos preparar, que hoje nós vamos falar de um tema que polêmico. Gera muita polêmica dentro da Umbanda, que são os nossos amados Exus e as nossas queridíssimas pombogiras. Ana Maria, seja bem-vinda. Leonice. Gente, o jeito que o celular tá aqui eu não consigo ver. Josivan, seja bem-vindo. Da onde é o Josivan que ele coloca ali? Tem um delayzinho. Tem um delay aqui que computador. demora um pouquinho para aparecer. Ive, seja bem-vinda. Camila. Vou esperar o Jean me dar o ok pra gente começar definitivamente o nosso bate-papo. Antes de começar, gosto sempre de me apresentar. Meu nome é Fabiana, sou dirigente da tenda de Umbanda Filhos de Fé e Caboclas de Pira na cidade de Pelotas. Tenho 43 anos, dos quais sempre em contato com a Umbanda de alguma forma. Mari, linda da vida, seja bem-vinda a essa live. Dá um beijo na Johnny, que deve estar aí com a gente também assistindo. Miriam, Rosa Rodrigues, boa noite, querida, que bom tê-la aqui conosco. Vamos esperar então o Jean nos dar o ok para a gente começar a falar de Exu e Pombagira, que é um tema que gera... Gente, eles trabalham e se apresentam até nas igrejas evangélicas. Como assim? Que galera versátil essa, né? Camila, filhota querida, seja bem-vinda. Eu quero falar um pouquinho para vocês de onde vem tudo que eu falo, né? Hoje eu quero contar um pouco disso para vocês. Luciana, Débora, boa noite. Josivan, boa noite. Eu estudo muito a Umbanda, além da prática umbandista, o estudo sempre fez parte da nossa vida, né? Qual é a Umbanda que a gente fala para vocês? A Umbanda, trazida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e pelo médium Zélio Fernandino de Moraes. Eles são o nosso primeiro alicerce dentro da teologia de Umbanda. E nós seguimos, né, um pai de santo que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não porque ele é gaúcho, mas porque de tudo que a gente viu dentro da Umbanda até hoje, é a pessoa que fala com mais coerência. É a pessoa que age e fala de acordo com os princípios que a nossa Sagrada Umbanda tem. Não Umbanda Sagrada, Sagrada Umbanda, que é o Norberto Peixoto.
o Norberto. Ele é um médium que hoje tem 55 anos de idade, há mais de 40 anos vivenciando a Umbanda dentro de terreiro. E hoje ele é um grande divulgador da Umbanda. Ele tem um canal maravilhoso no YouTube. Vamos começar, tá, Jean? Só tô falando da nossa base teórica um pouquinho. Ele escreve muitos livros sobre Umbanda. Inclusive, eu vou super indicar este livro aqui para vocês. Ele tá aparecendo invertido, para mim aqui ele aparece invertido, tá? Mas o livro é Exu, o Poder Organizador do Caos, de Norberto Peixoto. Nós temos também um canal no YouTube que se chama Filhos de Fé RS, onde a gente coloca vídeos toda semana sobre estudos de Umbanda. Então, nós vamos hoje falar de Exu e Pombagira. Nós vamos falar das 4 apresentações principais desta denominação Exu. Exu como orixá, Exu entidade de Umbanda, Exu entidade de Quimbanda e Exu de igreja evangélica. Vou deixar o Exu de igreja evangélica para o nosso último momento de fala. Vou pedir para vocês que a gente tenha aí uma meia hora, né, falando sobre o tema e depois a gente abre para perguntas. Até para que a gente consiga ter um bom controle disso, porque é um tema bem extenso e que merece muito a nossa atenção. Hoje o Carlos vai aparecer, porque ele vai trazer para nós Exu como orixá. Depois Camila Siqueira, né, que tá pedindo o canal, depois o Carlos coloca um link aí para vocês. Agora ele vai falar para vocês de Exu orixá. Eu vou virar um pouquinho aqui. Boa noite, pessoal. Vou começar falando um pouquinho da etimologia da palavra Exu. Exu em Yorubá significa esfera, um círculo. Isso traz a ideia da conexão entre as duas esferas, a esfera terrena e a esfera espiritual. E também o movimento esférico, ele lembra essa conexão entre o alto e o baixo, entre o céu e a terra. E é justamente isso que o orixá Exu traz para a Umbanda. Ele traz a conexão entre o homem e os deuses, entre o homem e os orixás, o homem e o plano espiritual. O orixá Exu também é o início, a ignição, o começo das coisas. Então tudo que se começa com a energia do orixá Exu. Quando nascemos, quem faz a expansão do perispírito é Exu, é a energia do orixá Exu. Então o orixá Exu está ligado tanto à conexão entre o plano terreno e espiritual, quanto ao início, ao começo, à ignição de tudo na nossa vida, e também à proteção, já que desde sempre ele é o guardião dos terreiros, dos espaços sagrados. E dentro da vibração do orixá Exu atuam todos os Exus espíritos, entidades, que se utilizam tanto do nome do orixá, quanto da sua energia, de começo, de proteção e de conexão entre os homens e o sagrado. Movimento, né? A nossa conexão, o impulso da vida, né? A expansão da alma no corpo físico, é isso que Exu traz. Concluído? É isso, concluído, bem simples. Bem simples. Se alguém tiver alguma dúvida sobre Exu enquanto orixá, sim, dentro do panteão, né, dos orixás africanos, nós temos Exu. Exu, né, como um dos primeiros orixás da cosmogonia, né, que se fala. Cosmogonia nagoiorubana. Tá aí o professor, né? Então, sim, Exu é um orixá que deve ser assentado nos terreiros de Umbanda, né, enquanto orixá, e que está lá, ao lado dos demais orixás,
como Oxalá, como Iemanjá, como Oxum, como Xangô, como Nanã, como Mulu, como Oxóssi, como Ogum, como Ibeje. Se esqueci alguém, me lembrem, por favor, tá? Então, uma energia sagrada, né? Uma das manifestações de Deus no planeta Terra é Exu, ok? Entendemos? Exu, Orixá. Agora a gente vai falar um pouquinho dos Exus que trabalham dentro da Umbanda, né? Da religião de Umbanda, que para alguns é considerado uma quimbanda dependente, né? Que os Exus, que quando as terreiras de Umbanda trabalham com o Exu, estão virando a banda, né? Estão trabalhando com a quimbanda, com os Exus que vêm da religião de quimbanda e que são absorvidos dentro da Umbanda. Não é o nosso entendimento. O nosso entendimento é que Exu é entidade de Umbanda, como caboclos, como preto velhos, como crianças, como boiadeiros, marinheiros e as demais linhas de trabalho, ok? Então a gente vai falar de alguns aspectos específicos dessas entidades. Quando eu falar Exu, eu estou falando de Exu e de Pombagira. Hoje já existe, né, um estudo e alguma colocação no sentido de trazer Pombagira como orixá. Dentro de tudo que conhecemos e que já estudamos, não se tem essa figura da Pombagira como orixá, né? A entidade Pombagira, ela está dentro, né, da linha dos Exus. Exu, Pombagira, Exu Mirim, Exu Menina, Exu Homem, todos dentro dessa linha. Então, quando eu falar Exu, eu estou falando de Exu e de Pombagira dentro da Umbanda. Nos rituais religiosos de Umbanda, Exu é sempre quem abre as portas de acesso entre os planos físico e astral. É ele que vai fazer a abertura dos portais para que nós possamos estabelecer essa comunicação com o plano espiritual, com o mundo espiritual. Exu faz essa abertura. Então, por isso, sempre, antes de começar os trabalhos num terreiro, a primeira coisa que se faz é firmar Exu. É a tronqueira de Exu com a firmeza da casa. Aqui a gente faz um padê, firma uma vela de 7 dias, serve cachaça, charuto, tudo dentro da tronqueira de Exu para fazer a abertura dos trabalhos. É o primeiro movimento que se faz, porque Exu que vai abrir esse fluxo energético entre o plano físico e o plano astral, o plano espiritual. Como o Carlos falou a respeito do orixá, as entidades trazem esses atributos de movimento e de conexão. Exu de trabalho. Eu vou trazer alguns termos e vou falar a respeito, tá? Dentro do entendimento que a gente tem de Umbanda. Exu de trabalho. É aquele Exu que trabalha no sentido de incorporar no médium e fazer o atendimento na gira, tá? Esse é o termo quando se fala, o meu Exu de trabalho. Por que se diz o meu Exu de trabalho? Porque é muito comum o médium ter mais de um Exu e algumas vezes mais de uma pombagira também, né? Ou ter um Exu e uma pombagira, ter um Exu... eu trabalho com Tranca-Rua das Almas, é o meu Exu de trabalho, e eu recebo também o Exu Caveira. O Caveira, ele vem para trabalhos mais específicos. Então, o meu Exu de trabalho é o Tranca-Rua das Almas. Trabalho com a Maria Padilha das 7 Encruzilhadas, que também tem um trabalho um pouco mais específico. Vamos lá. Guardião. Exu é guardião. Exu é guardião. Por quê?
porque ele é considerada a polícia do astral, né? Exu faz a segurança dos trabalhos de Umbanda, Exu faz a segurança dos terreiros, Exu faz a segurança dos médiuns, Exu faz a segurança da nossa casa. Quando eu falo nossa casa, tô falando a nossa moradia, né? Exu guarda o terreiro e no nosso trabalho, né, dentro da nossa terreira, os médiuns são orientados a ter uma firmeza de Exu na porta das suas casas. Porque ele é, sim, a polícia do astral. Eu digo, quando a gente está doente, a gente liga pro médico, né? E quando tem alguém tentando entrar na nossa casa, a gente liga para quem? Para a polícia. Então aí a gente já enxerga um dos atributos de Exu dentro da Umbanda. Vou aproveitar e responder. Uma moça perguntou no grupo essa semana se ela poderia ou por que ela não poderia acender uma vela para Exu dentro da casa dela. Exu é uma entidade de esquerda, né? A gente diz que eles são a esquerda da Umbanda. Esquerda no sentido não de ser uma entidade negativa, mas eles trabalham com forças mais densas. Eles trabalham em campos mais densos, com energias mais densas, né? E por isso, né, as firmezas, o indicativo para que se faça a firmeza é na porta do lado de fora. A gente coloca o guarda onde? A gente não coloca o guarda para dormir no sofá da sala. A gente coloca o guarda na porta, né? Então, por isso se acende vela para Exu na rua. Ah, mas eu não tenho rua, eu moro em apartamento, a minha rua dá direto na calçada. Gente, pode acender dentro de casa, porque eu, pelo menos, a polícia é muito bem-vinda dentro da minha casa também. Exu não tem que ficar do lado de fora. Exu é muito bem-vindo dentro de casa. É só por uma questão, né, de entender aonde essa energia se aplica. Não vai trazer nada de negativo para dentro de casa, né? Eu vi alguém responder que Exu trabalha com energias muito negativas e muito denso e que entrar na tua casa ele pode trazer alguma... Não. Exu que trabalha na lei da Umbanda não vai trazer nada negativo para tua casa, tá? Vamos lá. Se alguém for fazendo algum comentário, tu me coloca, tá, Carlos Eduardo? Vamos lá, guardião, tá? Exu de Umbanda segue a lei de Umbanda. Qual é a lei de Umbanda? Quem tá assistindo os vídeos desde o início sabe. Amor e caridade. Então, Exu não faz o mal. Tô falando do Exu de Umbanda, tá, gente? Amor e caridade. Esta é a lei da Umbanda. A prática, né? A manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, Exu de Umbanda segue a lei de Umbanda. Exu é o diabo, né? Exu é o diabo. Gente, o diabo nada mais é do que um estado de consciência dos homens. De onde vem essa crença de que Exu é diabo? Para quem conhece a imagem do orixá Exu, procurem orixá Exu do Camazi Guimarães na internet, que vocês vão ver acha uma imagem aí, Eduardo, e posta nos comentários. O Exu, ele vem numa imagem de um homem forte, né, de um homem viril e com o falo em riste, né? E com um tridente. Tridente numa mão e um pênis na outra. Porque é isso, né? É o órgão genital masculino. Fertilidade. Trazendo, né? Mostrando a fertilidade que o orixá Exu traz. Esta imagem, ela estava presente à frente das aldeias na África, né? Dos povoados. Eles tinham uma imagem de Exu
né, à frente da aldeia. Quando os padres católicos chegam para catequizar este povo, eles se deparam com esta imagem. Achou, Carlos? Pega aquela ali mesmo. Ele vai colocar nos comentários a imagem, tá? Então, os padres encontram essa imagem e identificam como um demônio. Então, daí vem, né, essa colocação de que Exu é o diabo. Mas Exu não é o diabo. Tá? Exu é uma entidade de luz que trabalha no amor, na caridade, para abertura de caminhos, para nossa proteção. Aquele Exu, né, aquela entidade, não é Exu, né, aquele espírito que se apresenta como Exu para trabalhar pelos nossos desejos, para trabalhar por vingança, para trabalhar por raiva. Ai, tu pisou no meu pé, vou chamar o meu Exu. Não é Exu de Umbanda, tá, gente? Exu de Umbanda não faz mal. E o que é bem e mal dentro da Umbanda? Isso é uma definição importante quando a gente for ver o Exu de Quimbanda. O que muda, na verdade, é a definição que nós temos de bem e mal. Dentro da Umbanda, bem e mal se define pelo livre-arbítrio, pela lei de causa e efeito, pela lei do karma, pela lei do retorno, como a gente quiser chamar. Ou seja, sempre que eu faço algo que interfere no livre-arbítrio do outro, que prejudica o outro, e eu faço isso consciente, né, do que estou fazendo, ou até inconsciente, quando eu causo prejuízo ao outro, eu estou sendo mal. Essa é a nossa definição de bem e mal. Na Quimbanda a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Então, lei de Umbanda é o Exu que age dentro do karma, né? Dentro do livre-arbítrio, dentro do respeito a essa lei de amor universal. Vamos lá. Exu é neutro. Daí, quando a gente fala que Exu atua dentro do karma, sim, Exu é o agente do karma. E aí a gente vai identificar a neutralidade de Exu, que algumas pessoas trazem... Não conseguiu colocar a imagem? Por quê? Não dá. Não tem essa opção. Mas enfim. Bom, enfim, a gente bota no grupo depois, tá? A neutralidade de Exu está dentro da atividade dele como um agente de retificação evolutiva. A gente... do nosso karma mesmo, né? E como é que eu vou explicar isso para vocês? Quando nós reencarnamos, nós temos um programa kármico de evolução, né? De algumas situações pelas quais nós vamos passar para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente evolua espiritualmente. E Exu atua nisso. Quando a gente está desviando o trajeto, o que Exu faz? Vai lá e te traz de volta. E esse movimento muitas vezes pode ser doloroso. Pode ser doloroso. E isso quer dizer que nós estamos sendo castigados? Não. Isso quer dizer que para que nós cumpramos o nosso compromisso reencarnatório, o caminho não é esse, é este. E Exu vai fazer isso. Então, nesse sentido, a neutralidade de Exu, muitas vezes ele vai agir, doa a quem doer, mas não fazendo o mal, aplicando a lei de Ogum e a justiça de Xangô na nossa vida. E isso na vida de todas as pessoas, nas que creem neles e nas que não creem. Então, sempre
que a gente sair da linha, né? E aí, sair da linha pode ser sim prejudicar alguém, pode ser Exu que tá olhando e que vai fazer com que a gente corrija este comportamento. Gente, quem comete um crime, né, pode se achar injustiçado porque está sendo preso. Depende do que aquela pessoa pensa, dos valores que ela tem. E é injustiça? Para muitos de nós, não, né? Então é nesse sentido a neutralidade de Exu. Ele vai atuar na tua vida para que tu cumpra aquilo que é melhor para ti. Quantas situações a gente já passou? Só avisar o pessoal que todas as dúvidas que a gente vai curtindo nos comentários vão ser respondidas. Como é que tu vai ter esse controle depois? Só. Como é... Me perdi aqui. Tá, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para ver se vocês entendem. Quantas vezes na vida a gente passa por uma situação que acha absurdamente terrível, desastrosa, dolorosa, chora uma semana, 2, 3, 4 às vezes, porque quem é mulher chora mais, né? E aí passa um tempinho e tu olha pra trás e diz, bah, eu achei que aquilo era ruim, né? E se não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui. Quem agiu neste momento? Exu. Exu agiu na tua vida. Então, muito cuidado quando a gente está passando pelas provas, pelas expiações, pelos momentos de dor. É nesse momento que a gente precisa fortalecer a nossa fé, porque Exu está nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva. É neste sentido a neutralidade. Faz o mal? Não, não faz o mal. Cumpre a lei de Ogum e a justiça de Xangô, que em alguns momentos a gente vai sentir sim que não é tão bom. É doloroso. É doloroso. Mas é bom. Quantas mulheres aqui já choraram porque acabou um namoro, porque foram traídas, porque aconteceu, né? E aí passou 1 ano, 2, encontrou o amor da sua vida, casou, teve filhos e hoje tem uma vida maravilhosa. Quem atuou? Exu. A gente tem que seguir o nosso caminho e Exu vai nos auxiliar nesse processo. Vamos lá. É um agente de asepsia das zonas umbralinas e atua na zona terrestre, tá? Por que se diz que Exu tem uma energia mais densa? Porque sim, densa no sentido de ter uma vibração que permita a ele atuar na crosta terrestre, né? Ele tem maior facilidade para estar na Terra atuando, para ir ao umbral, para ir às zonas abissais. Quando a gente falar de obsessões, a gente vai ver que existem entidades que são a gente chama de dragões, né, no Brasil. O Carlos vai explicar que o termo não está muito correto. Não é dragões, né? Seriam vem do latim dracune, que significa aquele que arrasta a barriga no chão. Ou seja, que está muito, muito, muito próximo do que há de mais baixo para se estar. Tem a ver com lagarto, mas foi traduzido erroneamente em português como dragão. É porque eles são tão negativos que eles estão nos lugares mais profundos possíveis dentro da psicosfera da Terra. Então são entidades de energia muito negativa, né? Conhecidos também como magos negros. Exu consegue atuar com muita força nesses campos, né, negativos por ter essa energia mais densificada. Isso explica também por que a maioria do povo ama uma gira de Exu e pombagira, e quando vai nos preto velho, acha que não teve tanta emoção, porque nós sentimos vibração, porque a energia deles está mais próxima da nossa, né? Mas, gente, a gente está falando isso de vibração energética e não de grau evolutivo
na espiritualidade. Existe uma diferença muito grande. Ou vocês acham que Jesus não era evoluído porque pisou na Terra? Ah, quando Jesus encarnou para trazer a palavra de Deus, ele era igual a nós, completamente evoluído? Não, ele é uma entidade, um orixá de muita evolução espiritual e baixou muito a vibração energética para poder encarnar. Então, não tem nada a ver o fato de Exu ter uma vibração mais pesada, né? Uma energia mais densa, com a evolução espiritual desse espírito. Nós temos Exus ascensionados, de altíssima elevação espiritual, ao lado de pretos velhos, ao lado de caboclos, enfim, né? Ao lado das demais linhas da Umbanda, que rebaixa a sua energia para poder trabalhar nessas zonas abissais. Eu acho que assim fica bem claro quem é Exu na Umbanda, tá? E aí a gente já vai para uma pergunta, né, que muito vem. Ah, Exu está em evolução? Com certeza. Como nós, como os caboclos, como os pretos velhos, como todos que pisamos nesse planetinha. Que estamos no universo. Gente, existem muitos níveis espirituais, planos espirituais que a gente precisa ascender, né? E nisso estão todas as entidades, sejam encarnadas ou não, sempre numa dinâmica evolutiva. Mas não no sentido de que a Exu precisa evoluir, preto velho já tá lá no céu. Não é assim. Todos estamos constantemente em evolução. Não existe, o Carlos fala muito que não tem um evolutômetro. Evolutômetro, né? Para medir o grau de evolução das entidades. Não caiamos nessa falácia, tá? Vamos lá. Então, Exu, na zona terrestre e principalmente dentro dos terreiros, mantém a organização, a disciplina e a segurança, ok? Gente, vamos ver, as perguntas estão ficando pesadas aqui pela cara do Carlos. Álcool e fumo usam como instrumento de trabalho. Exu de Umbanda não bebe para cair bêbado, nem precisa, né? As pessoas dizem, é porque eles ainda trazem os vícios, né, da carne, do álcool e do fumo. Não, o preto velho também fuma cachimbo, cigarro de palha. Vamos lá, gente, vamos acordar para o que é Umbanda, né? Vamos saber do que a gente está falando quando a gente entra no terreiro para trabalhar. Eles usam o álcool porque tem um alto poder de volatilidade para desintegrar energias negativas. O fumo a mesma coisa. Por que a gente defuma o nosso terreiro antes de começar o trabalho? Né? Para tirar energias negativas, formas, pensamentos, larvas, a partir miasmas. dos princípios ativos que estão naquela erva, que quando nós queimamos, se espalham por todo o ar. E o fumo é a mesma coisa, é uma erva que tem princípios ativos de limpeza astral muito mais fortes, inclusive, do que a maioria esmagadora das outras ervas. Ok, gente? Entendido? Então, por que Exu e Pombagira usam? E assim, cada vez menos as entidades fazem o uso no sentido de beber, né? Utilizam, algumas entidades utilizam o copo na mão, outras colocam num ponto de força. Tem que entender que mesmo aquela casa que não serve a entidade, possivelmente lá na tronqueira de Exu tem um copo com cachaça. E todas as entidades que estão incorporadas têm acesso àquela energia. Não precisam necessariamente estar com a cachaça na mão ou com o fumo, né, na boca. Carlos está me mandando falar mais rápido. Já estou terminando o Exu de Umbanda, tá? Então, Laroye Exu, Exu Mojubá, Laroye, salve suas forças, Exu.
Exu Mojubá. É Mojubá. Exu é rei. Perante o seu poder eu me curvo. Vocês sabem o que estão dizendo quando dizem Laroyexu, Exu é Mojubá. É isso, é uma reverência, uma saudação de respeito a essa entidade maravilhosa. Já deu 35 minutos de dizer. Vamos lá. Então, para a gente encerrar a parte, né, de explicação do nosso vídeo, depois a gente vai responder as perguntas. Quimbanda. Quimbanda. Não sou uma extrema conhecedora da Quimbanda, eu vou trazer alguns aspectos da Quimbanda que são interessantes para nós que somos da Umbanda, para entender. A Quimbanda não tem codificação nenhuma, né? Ela é uma coisa bem e existem... Se a Umbanda tem variação, na Quimbanda tem mais ainda, né? Mas respeitamos todas as denominações. Existem a Quimbanda luciferiana, Xambá, Mussurumirim, sei lá, né? Existem vários tipos de Quimbanda. O que é mais comum dentro da Quimbanda é que ela não cultua o orixá, né? Ela cultua os daimons. Os Exus estariam ligados a entidades conhecidas como daimons. Não tem nada a ver com Umbanda, gente. Um dos fundamentos que a Quimbanda traz é que o Exu se apresenta com mais força, com mais vitalidade, que tem mais poder de ação por causa dos elementos com que ele é assentado e firmado dentro das casas. Isso não é uma afirmação verdadeira. Sim, porque eu tô dizendo que é uma afirmação que a Quimbanda traz, né? Que eles seriam mais poderosos dentro da Quimbanda. Hoje eu assisti um vídeo de um pai de santo dizendo isso, porque eles trabalham com fundamento do corte e do sangue, né? Só registrar aqui que eu discordo diametralmente, porque eu acho que uma entidade que precisa de sangue para ser forte não é forte em essência. Eu acho que o Exu forte mesmo é o Exu que tem capacidade de fazer só o bem, sem querer nada em troca, sem precisar de sangue, sem precisar tomar cachaça e até sem precisar fumar. Esse Exu é forte. Esse Exu representa Deus. E Deus é a coisa mais forte que existe no universo. Só deixar registrado. Falou o médium que trabalha com Exu Lúcifer, que usa água no trabalho e não usa cachaça. Então, né, tá aí. Ele tem dito pra mim que eu tenho que ser mais enfática nas minhas colocações, porque a gente precisa acabar com toda essa falácia que existe sobre Exu e Pombagira, tá? Então, na Umbanda, eles são firmados com sangue, na Quimbanda, perdão, eles são firmados com sangue, eles usam sangue, talvez sejam de lá os Exus que bebem sangue, né? Na Umbanda não se faz sacrifício animal, não se usa sangue e imolação de animais. Esse é um fundamento de Umbanda trazido pelo caboclo das 7 encruzilhadas quando funda a religião, quando diz ao mundo que está trazendo uma nova religião que se chama Umbanda. Dentro dos fundamentos, amor, caridade, né? Não se cobra. A Umbanda é uma religião de simplicidade, sem fantasias e adereços, e dentro da Umbanda não se faz imolação de animais e nem sacrifício. Então não se usa sangue dentro da Umbanda. Se o terreiro está usando, está trazendo ou uma prática do candomblé, e aí o sangue seria usado somente para o orixá Exu, se é trazido do candomblé. Quando se serve sangue, né? Se assenta uma entidade com sangue, se serve sangue para alguma entidade, se faz alguma oferenda de sacrifício animal, este Exu não está trabalhando dentro da lei de Umbanda. Ele pode estar trabalhando dentro da lei de Quimbanda ou de qualquer outra denominação, mas isso não é Umbanda. E isso eu afirmo veementemente, porque isso foi dito
por quem fundou a religião. Qualquer outra coisa dita depois disso pode sim ser absorvida, pode ser trazida para dentro da religião, desde que não seja contrário aos fundamentos. Porque fundamento é alicerce. Fundamento é aquilo que mantém uma religião. Inviolável. E a gente perde a nossa característica quando traz para dentro dos terreiros de Umbanda práticas que são contrárias ao fundamento da religião. Quando a gente cobra, quando a gente usa roupas extravagantes, né, fazendo shows carnavalescos dentro dos terreiros e quando a gente usa sangue. Nós estamos sendo contrários ao fundamento da religião. E talvez eu perca muitos seguidores depois de fazer essa afirmação, mas, gente, eu tô cansada de ver o povo fazer todo tipo de absurdo em nome de Exu e de Pombagira. Isso não é Umbanda. Não é Umbanda. Pode ser Quimbanda, pode ser Candomblé, pode ser qualquer outra religião, mas não é Umbanda, ok? Não sou eu que estou dizendo, foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, fundador da Umbanda. Fundador da Umbanda. Tá? Eu só estou repetindo o que o Caboclo trouxe como fundamento. E dentro de toda a visão da Umbanda, de todo o pensamento umbandista, um breve raciocínio lógico nos leva a acreditar e concluir que uma entidade que trabalha sob a força de um orixá não precisa de sangue dentro da Umbanda. Porque a maior fonte de energia inesgotável que pode existir é a energia de Deus, a energia dos orixás. Ele não precisa de sangue. Tem o ectoplasma que é doado pelos médiuns para realizar trabalhos mais densos. Por que o sangue dentro da Umbanda? Isso não tem motivo algum dentro de alguma casa, alguma religião que se autodenomine Umbanda. É desnecessário prejudicar animais, torturar animais, matá-los em nome de uma coisa que não representa isso. Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do bem e do mal, que eu disse para vocês que tinha uma diferença quando a gente fala em Umbanda e quando a gente fala em Quimbanda, né? O Exu que trabalha na Quimbanda, que é esse que usa sangue, porque é fundamento desta denominação e não da Umbanda, dentro da Quimbanda, a lei que rege a atuação das entidades é um pouquinho diferente. Por quê? O significado de bem e mal é outro. Bem e mal está focado no indivíduo e não na lei da espiritualidade. Ou seja, alguém me prejudicou, né? Por exemplo, eu tenho várias pessoas que me devem dinheiro financeiramente, né? Pessoas que eu trabalho com vendas, aí eu vendi alguns produtos e a pessoa não me pagou, tá? Isso é um fato. A pessoa me fez mal? Fez. Me fez ter uma perda financeira. Dentro da Quimbanda, esse mal que ela me fez pode ser reparado pelas entidades que ali trabalham, né? Então, a fulana me fez mal, vou fazer um trabalho para prejudicar ela. É uma lei de Quimbanda. O bem e o mal é diferente. Que dentro da lei universal não se encaixa. Dentro dos conceitos kármicos universais e dentro da visão umbandista que nós devemos professar por sermos umbandistas, é errado. Já que o indivíduo nunca deve prevalecer e... me ajuda a formular. Nunca deve colocar os seus interesses e a sua individualidade acima do bem comum e das leis do universo. Ou seja, a lei universal é de causa e efeito. É a lei kármica. Ninguém é vítima no jogo da vida, né? Ninguém é vítima. Todos estamos em equilíbrio, né? E estamos sujeitos a passar por inúmeras situações. Então essa é a diferença básica, tá? O que é bem e o que é mal é diferente para as religiões. Então as entidades que trabalham aqui e trabalham aqui também são diferentes. Uma entidade Quimbanda pode trabalhar na lei de Umbanda? Não. A menos que
seja batizada, seja convertida à religião e passe a trabalhar dentro das determinações da Umbanda, ok? Então não dá para achar que eu faço o bem dentro da minha casa, faço amor e caridade com preto velho, com caboclo e com criança, mas quando eu viro a banda, que eu vou trabalhar com Exu, eu faço o que me pedem para fazer. Isso não é Umbanda, ok? Vamos lá. E o nosso último Exu é o Exu de igreja evangélica, né? Aquele que é exorcizado pelos padres nas igrejas evangélicas. Que muitas vezes é apenas uma péssima atuação. Tava aqui ator também, Carlos Eduardo, eu ia falar. Então, quem é essa pessoa que se apresenta lá dizendo que é Exu Caveira, que é o seu tranca-ruas, que é a Maria Padilha? Só conhece esses três. São os três principais que querem matar e acabar com a vida do Cristo, né? Eu tava pensando como é que eu vou falar para eles de uma forma bem clara. Vou falar de uma forma bem clara. Meu nome é Fabiana, mas eu quero passar a perna no Carlos Eduardo. E aí eu vou lá e me apresento para ele e digo: oi, Carlos, tudo bem? Prazer, aqui é a Paula. Quem vai dizer que eu não sou a Paula? A menos que ele peça o meu documento, que no plano espiritual é impossível, ele não vai saber que eu sou a Fabiana e não sou a Paula. Então é só isso, né? Quando há uma manifestação de uma entidade nas igrejas evangélicas, é um zombeteiro, é um obsessor de qualquer espécie que vai usar o nome de Exu, porque lembram lá no início da live que a gente falou que Exu foi demonizado pelas igrejas? Então, como é que eu vou representar o demônio? Vou dizer que eu sou Exu Caveira, vou dizer que eu sou tranca-ruas, vou dizer que sou Maria Padilha. Não é. Não é. E nós, umbandistas, precisamos saber disso. E precisamos dizer isso. E precisamos parar de engolir qualquer coisa. Não é Exu, não é Exu. É qualquer entidade que resolva se apresentar como Exu e tá tudo bem. E vamos lá às perguntas, né, Carlos Eduardo? Então, vamos achar aqui. Sidney diz o seguinte: você acha correto nós humanos, ou seja, encarnados, bebermos antes do Exu entidade em uma festa ou sessão? Eu já vou me adiantar e dizer que eu acho totalmente errado um humano não incorporado beber em uma festa ou sessão. Seja antes do Exu, depois ou na frente do Exu. Gente, ele tá possuído. Ah. Não! Lembra dos preceitos? Bota o vídeo dos preceitos aí, Carlos Eduardo. Médium pra incorporar uma entidade de Umbanda, seja Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, precisa suavizar a sua energia. Porque nós somos involuídos. Somos do planetinha Terra. Para isso existem alguns preceitos, dentre os quais está o não consumo de álcool ou algum tipo de droga entorpecente. Então, é ridículo. Resumindo, é ridículo médium beber antes do trabalho, seja da linha que for. E aí a gente já entendeu que Exu e Pombagira não é nada menos que as outras linhas de trabalho, né? Então, acho que está respondido. Então vamos à próxima. Otávio Augusto pede para falar sobre a onipresença das entidades. Eu diria onisciência, eu não diria onipresença, porque a onipresença traz essa ideia da entidade estar ali o tempo inteiro. Não está o tempo inteiro, mas está conectado, né, mentalmente a todo momento que a gente precisa acessar, né, que a gente entrar em contato. Então seria a onisciência, no sentido de que as entidades, elas nos sentem, né? Se eu sou médium de trabalho, sou médium tarefeiro, me preocupo com a minha moral, com a minha energia, com os meus pensamentos, havendo algum desequilíbrio, as minhas entidades vão entender, vão saber que isso está acontecendo e estarão ali para o meu auxílio. Eu acho que é nesse sentido que tu pergunta, né? Então, Dani Lins gostaria de saber sobre assentar Exu. O que significa? É possível desfazer um assentamento? O que isso acarreta? Então, Dani, sim, é possível assentar o orixá Exu, né?
Numa casa de Umbanda, a gente faz assentamento dos orixás, que é um ponto de força daquele orixá. Se faz assentamento de Exu com os elementos de Exu, lembrando que na Umbanda Exu não usa sangue, nem sacrifício animal, e aí se faz o assentamento. É possível desmanchar, sim, desmanchando fisicamente, desenterrando, né? Normalmente os assentamentos eles estão enterrados, ou estão em algum vaso, ou estão em alguma coisa assim. Tu desenterra, pede licença ao orixá, explica por que tu tá fazendo isso, dizimanta, né, com cachaça ou com água salgada, água do mar ou água e sal grosso e pronto, acabou. Não acontece nada. Ninguém vai ter a vida desgraçada porque levantou um assentamento que não tinha mais fundamento estar ali. Então, o Otávio Augusto comentou ali sobre a pergunta dele. Ele disse, na verdade, tipo, seu caveira está em vários terreiros na mesma hora. Ótimo, ótima pergunta. Por que o caveiro está em vários terreiros na mesma hora? E não, mas só vamos complementar. Não necessariamente Exu Caveira está em vários terreiros na mesma hora, porque não é só um Exu Caveira que existe. É o que eu ia falar. Ah, tá. É o que eu ia falar. Achei que tu ia falar que tinha uma entidade. Porque são diversas entidades que se apresentam com essa denominação, né? Dentro da linha de Exu nós vamos encontrar as falanges. Falange de Exu Caveira, falange de Exu Tranca-Rua, falange de Maria Padilha das Almas, falange do Exu Veludo, falange do Seu Tiriri. O que é uma falange? São diversos espíritos que trabalham na vibração daquela entidade, que vão se apresentar com aquele nome. Não necessariamente é a mesma entidade. Pode acontecer em casos raríssimos de uma entidade estar presente em dois médiums ao mesmo tempo, de forma simultânea, mas é muito raro. Normalmente são entidades diversas que se apresentam com o mesmo nome e que trabalham naquela falange, ok? Vamos à próxima pergunta. A Sheila pergunta por que em toda festa de Exu é necessário ter elebó, cada comida estranha e provas para Exu e Pombagira. Porque isso não é Umbanda, Sheila. Não é Umbanda, né? Exu não come nada, né? Então não precisa ter comida. Eu já fui em festa de Exu que tinha almôndega crua, para Exu comer carne crua, não é Exu, tá? Porque Exu não come, muito menos carne crua. E o que mais que ela disse? Provas para Exus e Pombagiras. A prova não é pro Exu e pra Pombagira, é pro médium. Na verdade, ela serve como um espetáculo para a plateia que está reunida nesse show de horrores. Resumindo, é isso. Lembrando que somos totalmente contra provas. Riscar a pólvora na mão, fazer comer algodão pegando fogo. Gente, hoje a maioria Andar esmagadora dos médiuns é consciente. Como é que eu vou fazer uma prova, né? Há um tempo atrás se acendia pólvora na mão do médium para ver se ele estava incorporado. Hoje, se tu pegar um médium que é consciente, está incorporado, e botar pólvora para acender na mão dele, ele vai desincorporar na mesma hora. Porque nós somos humanos e a gente tem medo. Isso é desnecessário, é cruel, é ridículo, é abjeto. Ângela Jardim. Na Umbanda se assenta para Exu ou faz firmezas? O assentamento, Ângela, seria para o orixá Exu, tá? Para as entidades a gente faz firmezas. E também dá para sentar o Exu-chefe da casa, o Exu, né? O Exu-chefe de trabalho da casa, enfim, algumas casas fazem assentamento. Aqui nós temos firmeza. Tá. Então, o Fernando Ringues pede para falar um pouco do Exu Omulu. Então, Fernando, Exu Omulu vai ser um Exu como todos os demais. Ele se traz a denominação de Omulu, né? Mas não é o orixá Omulu que está trabalhando na linha de Exu. É um Exu possivelmente enviado de Omulu que traz
este nome, traz essa denominação. Mas é um Exu como todos os outros, não tem... Ele não tem nenhuma característica diferente, né? Cada Exu vai ter as suas especificidades dependendo da falange de trabalho, né? Os caveiras, por exemplo, são entidades que trabalham muito com asepsia de ambientes, limpeza energética, resgate, porque eles trabalham, né, ligados ao Mulu, ligados ao cemitério, e aí tá dentro da linha de trabalho deles. Mas é uma característica da falange de trabalho, não específica de cada entidade. Ângela Jardim pergunta: tem algum Exu maioral que não incorpora em terreiro? Com certeza, Ângela. Todos os chefes de falange, né? Quando a gente fala na falange, né? Por exemplo, a falange dos caveiras tem um Exu que é o Exu que deu origem a esta falange, né? Que é realmente o Exu caveira. Essa entidade ele não vai incorporar. O que incorporam são os falangeiros que estão abaixo dele. A mesma coisa para Tranca-Rua, para Exu Veludo, para Exu Omulu, enfim, para todas as entidades. Agora, como esse nome maioral costuma se atribuir a um espírito de grande elevação que coordenaria o trabalho e a atuação de Exu. Alguns atribuem o nome maioral ao Orixá Exu, outros atribuem a figura mítica de Lúcifer, que teria descido até os planos mais densos da atmosfera terrestre para executar o karma e a lei universal em nome de Deus. Então, com certeza, há uma força que organiza todas as falanges de Exu. Dá-se a ela o nome que se desejar. Ângela Jardim pergunta também se o Exu só trabalha com aquele médium ou pode trabalhar com outros também. Pode. Poder pode. Mas normalmente a entidade trabalha com um médium específico. Porque aí a gente vai lá, né? Aquilo que a gente explicou da nossa ancestralidade, que alguns guias vêm ligados a nós, né, num processo reencarnatório, estão ligados por laços afetivos, e outros falangeiros se unem a nós quando nós começamos o nosso trabalho de médium tarefeiro. Dificilmente a mesma entidade, o mesmo espírito vai trabalhar com mais de um médium, tá? Otávio Augusto diz o seguinte: tenho uma grande ligação com o cruzeiro. Sinto muita paz no cemitério. Isso está ligado com a linha mediúnica da minha mediunidade? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Eu gosto muito de cemitério, né? Aqui a gente tem uma divisão aqui na casa, né, do cemitério. Tem médicos que gostam de cemitério, tem outros que não gostam tanto. E depois que a gente fez uma firmeza no Campo Santo, acho que todos passaram a gostar um pouco mais. Quando a gente entende o que é o cemitério dentro da Umbanda, que é um ponto de força muito importante para a nossa religião, a gente dá outro significado para isso e consegue sentir energeticamente outra energia no Campo Santo, né? E possivelmente sim, dentro da tua linha, né, de atuação mediúnica, devem existir entidades que são ligadas ao cemitério, talvez até um dos teus guias, que é uma entidade mais próxima, traga essa vibração. Ou um próprio orixá da coroa. Ou o próprio orixá, com certo, certeza. Filho de Omulu, filho de Se tu Nanã, ainda não sabe quem é o teu pai ou mãe de cabeça, né, pode ser aí um filho de Omulu ou de Nanã. Ou de Ansa. Por que as festas de Exu são regadas a bebidas? Porque as pessoas são desinformadas. Eu ia usar outro termo, mas eu pensei melhor. Eu diria ignorantes. Né? Não precisa ter nada de bebida em festa de Exu. O Exu pode trabalhar bebendo, e aí entra a questão da medida do bom senso, ou sem a bebida, tranquilamente. Se tiver bebida só na tronqueira, o Exu vai trabalhar do mesmo jeito. Eu diria que nas festas de Exu tem muita bebida, porque é nesses momentos que o ego do médium fica bem grandão e que a entidade fica bem pequenininha. Qual é o fundamento da tronqueira? A tronqueira é importantíssima, fundamental para qualquer casa de Umbanda. O fundamento é
que ali nós teremos a firmeza dos nossos guardiões, das nossas pombagiras, para que toda a energia negativa que passe pela tronqueira fique ali, né? Quando eu faço a firmeza da tronqueira na casa, eu sempre peço que todos os filhos, sejam os filhos da corrente, como as pessoas que estarão na assistência, ao passarem por ali, sofram uma forte limpeza energética para que se dissolvam larvas, miasmas, formas, pensamentos, que toda negatividade, conforme o merecimento de cada um, é sempre importante a gente colocar esta expressão nos nossos pedidos da Umbanda, fique na tronqueira. E a tronqueira tem outro fundamento muito importante também, que durante o trabalho de Umbanda, muitos obsessores serão encaminhados e alguns ficarão, até o término do trabalho pelo menos, dentro da tronqueira, né, presos na tronqueira para depois serem encaminhados. Então ela é fundamental para qualquer casa de Umbanda. Casa de Umbanda, gente, nenhum médium precisa ter tronqueira em casa, tá? Não é recomendável, certo? Posso ter altar dentro do meu quarto? Não. Pode. Poder pode, todo mundo pode o que quiser, porque é livre-arbítrio, não deve, tá? Porque o quarto é um lugar da tua intimidade e o que é sagrado e o que é profano. Então, faz um altar na sala, na cozinha, na área de serviço, deixa o banheiro e o quarto para as tuas coisas mais íntimas. Qual o trabalho das pombagiras na Umbanda? O mesmo trabalho dos Exus, né? Lembrando que as pombagiras, elas trazem uma especificidade, né, um pouco maior quando a gente fala em relações interpessoais. E aí, quando eu falo em questões amorosas, não é que pombagira está aqui para fazer amarração, né? Mas as pombagiras, elas têm um entendimento maior, né, das nossas relações com as pessoas e também são exímias no trabalho de abertura de caminhos e de encantamento e aprisionamento de obsessores. Exatamente. Posso fazer oferenda para minha pombagira sem ter nenhum conhecimento? Não, pode. Pode. Tudo pode. Pode, não deve, tá? Não deve fazer oferenda para nenhuma entidade sem ter conhecimento. Na verdade, na vida a gente não deve fazer nada sem ter um mínimo conhecimento acerca daquilo. Muito menos quando estamos lidando com o oculto. Ok? Não faça nada sem conhecimento. Como saber se o Exu recebeu a minha oferenda? Se ela foi feita de forma correta, se ela foi firmada, né? O que é firmar? É colocar endereço com CEP, né? É a gente saber para onde a gente está mandando, exatamente, né? Ela será recebida. A gente não pode achar que uma oferenda foi recebida ou não, porque aquilo que a gente pediu se realizou ou não, né? Dê tempo ao tempo, porque quando Exu atua, nem sempre a gente entende. Exatamente. Se pedirmos algo que não é de nosso merecimento, Exu não vai fazer um milagre e mudar o nosso karma de um segundo para o outro. Fale um pouco sobre as giras de Exu no cemitério. Nossa, Ângela. São as perguntas do grupo. Ela é administradora. Gira de Exu no cemitério. Depende do fundamento e para que ela está sendo feita, tá? Nós fizemos há pouco tempo aqui na casa uma firmeza para Exu no cemitério. O que foi feito, né? A corrente foi formada e nós acendemos uma vela e colocamos uma cachaça no chão. No chão, virando para não deixar a garrafa lá sujando. Isso foi um trabalho de firmeza que a gente fez para os Exus da casa, dos médiuns. Ir para cemitério, para beber, para dançar, para batucar, é muito perigoso,
né? Tem que ter muita firmeza para entrar no cemitério, até porque, por mais conhecimento que o pai de santo tenha ou que a mãe de santo tenha, cada filho é um filho. E a gente não sabe exatamente o que se passa na cabeça de cada um. Tu levar para dentro do cemitério um médium que não tá absolutamente firme, né, no propósito dele dentro da religião, é muito perigoso. Matar bichinhos, então, nossa senhora. Faz um estrago. O Otávio Augusto complementou. Mas sou filho de Oxalá, diz ele. Então provavelmente não tem a ver com o orixá da coroa. Pode ter a ver com o orixá do Juntó, mas vai que você tem um Exu caveira na sua coroa e quando entra no cemitério, ele fica bem juntinho. Então tem... E Oxalá, vamos combinar que ele está em todos os espaços, né? Especialmente onde se encontra paz. E muitas vezes no cemitério todos encontramos paz, pois é um lugar, sim, de descanso. Inclusive, muitos se chamam Jardim da Paz. Exatamente. Dani Lins. Uma vez me disseram que sou médium de transporte. Chego em determinados lugares e sinto energia pesada. Sinto quando as pessoas têm uma energia negativa. O que de fato é um médium de transporte? Dani, que boa pergunta. O médium de transporte, assim, eu já respondi isso em algumas lives, mas todo médium de Umbanda, todo médium de incorporação, ele pode fazer um transporte. As pessoas que são denominadas médiuns de transporte, elas têm algumas características específicas, que é a capacidade de densificar energias com mais facilidade, né? De condensar ectoplasma para aprisionamento de energias negativas. Então, sim, funciona como um imazinho, né? Tu tá ali com essa capacidade de transmutação das energias negativas, né? Porque é isso que o médium faz através do choque anímico. Ele encaminha os espíritos obsessores e aí tu acaba sendo, sim, uma esponja de energia por onde passa. O que é importante, desenvolver mediunidade e trabalhar essa tua capacidade maravilhosa que é a realização do transporte. Paulinha Lima. Quando eu entro no cemitério, eu fico com os ossos doendo muito. Eu evito muito. Não entendo por que acontece isso. Entro boa, saio doente. Então, Paulinha, vou te dizer que assiste o vídeo que eu vou postar amanhã no canal, porque eu vou contar a minha primeira incorporação do Exu Caveira. Quando tu falou que sente os ossos doendo, me lembrou esse momento, né? Mas possivelmente o que está acontecendo contigo é que tu pode ter mediunidade em algum grau e aí tu tá atraindo obsessores, tá sentindo as dores, né? Que o cemitério é um lugar de muita energia condensada, negativa no sentido de sofrimento, de dor, né? De separação. E aí tu entra desprotegida e acaba levando muitos espíritos perdidos, negativados, malfazejos. É um lugar de sofrimento. Gente, tem espírito que fica preso no caixão por anos. Então é sim um lugar de dor e alguns ficam ali, não conseguem sair dali, ficam sentindo aquela dor. Quando vem um médium é como uma luz no meio da escuridão total, vão lá e se agarram. E aí o médium sente dores, sai doente, se sente mal, se sente pesado, acontecem coisas ruins. A dica é não entre sozinha no cemitério. O que é não entrar sozinha? Médio de Umbanda sauda o guardião do cemitério, sauda o Mulu, sauda Yansan, sauda Ogum Egê, pede licença ao guardião do cemitério, convida o seu Exu guardião para entrar com ele e aí entra mais protegido e possivelmente tu passe a não sentir essas coisas. Vai depender, né, se tu tá desenvolvendo tua mediunidade, enfim, qual a tua relação com a religião. Jane Gomes. Exus são guias? Desculpa se a pergunta é idiota, pois minha mãe sempre dizia que meus guias e os guias de minha mãe te guardem e te protejam. Como posso saber quais são esses guias? Um eu sei que é o Preto Velho, pois tinha uma imagem na sala e quando eu era pequena minha mãe pedia que eu desse café para ele.
Jane, a primeira coisa que eu vou te dizer é que nenhuma pergunta é idiota, né? Sempre que a gente tem alguma dúvida, com certeza essa dúvida também é de outras pessoas e o importante é que nós tenhamos coragem de dizê-las. Exu pode ser sim o teu guia. Como saber quem são os guias? A gente explicou um pouquinho disso também na live passada. Eu vou, durante essa semana, eu vou postar um vídeo no canal falando sobre guias e falangeiros, né? Guia normalmente são as entidades que estão ligadas a nós por laços afetivos dentro do nosso programa reencarnatório. Eu vou ser um pouco sucinta, né? Porque a live não é exatamente sobre isso, mas é aquela entidade que tu ouve mais, né? Que tu tem maior conexão, que quando tu tá passando por algum problema, como tu já identifica o preto velho ou a preta velha, possivelmente é porque tu ouve mais no teu ouvido. Se tu ouve o Exu com a mesma intensidade, sim, ele pode ser o teu guia. Todo dirigente espiritual deve ter a sua firmeza no cemitério? Depende da doutrina da casa, né? Nem o médium de Umbanda ele não é obrigado a ir no cemitério. O cemitério é um ponto de força, é um ponto importante, mas tem casas que não tem essa prática. Vai depender da doutrina prática de cada terreiro, né? Ficando a critério de cada um. Guilherme Nascimento. É possível ocorrer um processo de incorporação com o cruzamento de duas energias ou dupla? Por exemplo, preto velho e caboclo? É possível e é normal, né? Preto velho e caboclo, preto velho e Exu, no caso dos pretos quimbandeiros, né? Não é que é uma dupla incorporação, mas é uma incorporação que está sendo acompanhada por outra entidade. Uma entidade vai se apresentar de forma firme no processo de incorporação e a outra vai estar assessorando energeticamente, né? O médium transitar entre duas entidades durante o processo de incorporação não é normal, pode ser um desequilíbrio aí no desenvolvimento mediúnico. Vamos ver. Em uma gira de Exu, tem sempre um caboclo ou preto velho sem estar incorporado, auxiliando nos trabalhos espirituais? Sim! Sempre que tem trabalhos espirituais, todas as entidades de todas as falanges ligadas à egrégora daquela casa estão ali. Pretos velhos, caboclos, Exus, pombagiras, boiadeiros, Exus mirins, crianças, baianos, enfim. Tá todo mundo ali, cada um fazendo a sua parte do trabalho. Nós tivemos também durante 2 meses de trabalho na nossa casa e acredito que em algum momento isso vai voltar a acontecer. Toda gira de Exu nós tínhamos um preto velho incorporado e toda gira de preto velho nós tínhamos um Exu incorporado. Muito com o objetivo de mostrar que não existe diferença evolutiva entre as entidades, mas incorporados ou não, todas as linhas estão presentes em todos os trabalhos. Kelly Arena. O que fazer quando precisamos tomar uma decisão e não estamos conseguindo as respostas mais concretas? Sou médium, mas porém nessa parte não estou conseguindo essa resposta. Não sei se é porque eu estou muito com isso na cabeça para resolver. Me ajudam se puder me responder. Gratidão. Vou te responder com todo o conhecimento que eu tenho, não só como médium de Umbanda, mas como profissional de neurolinguística, como coaching, como todo o conhecimento que trago. A gente sempre sabe o que tem que ser feito, né? Toda decisão que precisa ser tomada, a resposta está dentro da gente. Não adianta a gente procurar fora porque não vai encontrar. Por mais difícil que pareça, é verdade. O Cipriano sempre diz isso. Te coloca diante da situação, sente e vivencia este caminho e este caminho. Aonde o teu coração ficar tranquilo, tá aí a resposta. Porque sempre que a gente está seguindo o nosso propósito de vida, que a gente está no caminho assertivo das nossas escolhas, o nosso coração fica tranquilo. É só isso que tem que fazer. Fecha o olho, respira e toma a decisão. Não me senti bem, então toma ela de outra forma até tu encontrar a forma correta.
sintetizando as respostas, nunca vêm de fora, elas sempre vêm de dentro. Quantas vezes a gente senta diante de uma entidade, faz uma pergunta e no final pensa assim, exatamente isso eu já sabia. Jane, obrigada Jane, beijo, Portugal, coisa linda, nossa pátria mãe, parabéns. Leonice, sinto que incorporo dormindo, isso é ruim? Não é ruim, Leonice, mas incorpora dormindo, eu acho que tu tá falando aí de desdobramento, né? Dorme e aí sente a entidade, não consegue muito coordenar o corpo, acorda e não consegue se mexer. Isso é desdobramento mediúnico, não é incorporação. É uma mediunidade que está precisando ser educada. Não é ruim no sentido de que é um sintoma de mediunidade, mas precisa desenvolver porque é perigoso, né? Desdobramento em sono, a gente pode ir para qualquer lugar. Tem um caboclo pedra preta na linha de Xangô. É muito raro ele vir, mas uma vez ele disse que é bem semelhante à energia de Exu e trabalha na quebra de feitiçaria. Que legal, Jean. Possivelmente ele é um caboclo quimbandeiro, que a gente chama, né? Que é um caboclo que trabalha, que transita nos mesmos sítios vibracionais de Exu. Renata Cardoso, boa noite. Fui a um enterro ontem. Voltei para casa muito mal. Ainda estou com muita dor no corpo e dores de cabeça. Como posso me proteger ou aliviar essas situações? Bom, Renata, eu vou te dar uma dica bem simples, tá, gente? Eu não tô aqui para ensinar ninguém a fazer macumba, mas eu vou te dar uma dica para te ajudar nesse momento. Prepara um banho de sal grosso, né? Tu vai colocar sal grosso na água, dissolver, e um banho de ervas, tá? Vai lá, toma o teu banho normal, despeja o banho de sal, se enxágua e depois despeja o banho de ervas, pedindo, né, aos orixás, às suas entidades que limpem, que tirem toda a energia que não te pertence, enfim, para resolver nesse momento. A partir daqui, entrar acompanhada no cemitério dos teus guias e protetores. Exatamente, e ordena. Afinal, só fica na nossa volta o que a gente deixa se aproximar. Então ordena, diz assim, o corpo é meu, a vida é minha, sai daqui, sai da minha casa, invoca o teu Exu e pede para ele ajudar a mandar embora. Exatamente. Dani Lins, o que é desdobramento? Desdobramento é um afastamento do perispírito do médium do corpo físico. É quando o nosso não é espírito, tá, gente? É quando o nosso perispírito, nosso corpo espiritual se afasta do corpo físico para trabalhos espirituais. Muitas vezes acompanhados dos nossos guias, quando estamos no desenvolvimento mediúnico, quando pertencemos a uma egrégora de uma casa, quando estamos protegidos e positivados. E o desdobramento acontece muito quando a gente está dormindo. E médiums ou não médiums, né, nos desdobramos no sentido de espiritualmente acessar o plano astral. Selma Araújo diz o seguinte: sou médium, mas não desenvolvi ainda. Porém, eles aparecem para mim em sonho. Só um pouquinho que eu tava lendo aqui o Jean pedindo pra gente ficar até as 9h30. Vamos ficar assim, Jean, mais 10 minutinhos, tranquilo. Pode repetir pra mim? A Selma Araújo é médium, mas não desenvolveu ainda. E ela diz que os guias aparecem para ela em sonho. Então, Selma, isso aconteceu muito comigo no início da minha mediunidade, né? O que é ideal é tu seguir teu coração e, se for o momento de começar o desenvolvimento mediúnico, fazer isso. É o que os guias estão te pedindo. Jéssica queria saber sobre a vida amorosa dela e deixou a data de nascimento. Parabéns, Jéssica, dia 23/12, aniversário bem pertinho do Natal. Então, a gente não faz lives adivinhatórias e nem premonitórias, né? Enfim. Até porque isso não... Lembrando que a única coisa que dá pra saber pela data de nascimento é o signo, não é mesmo? Gente, Não acredito, tá, Jéssica, nessas lives aí de previsões sobre a vida.
pra vida amorosa ficar ok, te positiva, vibra amor, que o universo vai te responder da mesma forma. Então, acho que ficamos sem perguntas. Respondemos todas. Nenhuma pergunta a mais, gente? Eu acho que tem uma, justamente o nome desse vídeo. Exu é dual? Não, não faz o bem e faz o mal. Exu só faz o bem. Exu tá aqui para abrir os nossos caminhos. Exu tá aqui para nos amparar, para nos mostrar quando a gente está agindo certo, quando a gente está agindo errado. São entidades maravilhosas, de muita luz e que podem nos auxiliar muito se a gente conseguir aprender a elevar nossa energia e nos sintonizarmos com eles. Ó, Gia tá nos abastecendo aqui com perguntas. Vamos conseguir até as 21h30. Vamos lá, Por que Gia. a mulher tem mais facilidade de incorporar Exu do que os homens pombagira? Porque as mulheres não são preconceituosas. Na verdade, aí tem muito uma questão da masculinidade, né? Os homens são resistentes à incorporação de pombagira, porque daí vem desse arquétipo feminino, sedutor, que dança, que usa perfume, usa rosa. Os homens, na verdade, eles ficam inibidos e acabam aprisionando, né, a incorporação da pombagira. Aqui na casa a gente estimula isso, porque é extremamente positivo. A pombagira, ela traz uma energia muito boa, uma energia muito libertadora. Então, no desenvolvimento mediúnico, nós puxamos as pombagiras dos médios. Para trabalho, ok, trabalho com Exu. A Kelly traz outra pergunta. Ela foi a uma casa distante de onde mora atualmente e hoje se encontra sem casa. Já conheceu várias, porém viu que não eram as certas. Como saber se é a casa certa para que eu fique nela? Já trabalho como médium, como ela disse. Mas gostaria de ter uma casa para que possa confiar e estar com os 2 pés nela. Pois passou por uma e viu que em vez de ajudar, atrapalhou. Então, Kelly, isso é bem comum de acontecer, né? Como é que eu sei se é uma casa de umbanda? Se tem amor, se tem caridade, se não cobra, se não usa sangue. Aí a gente vai ter, né, os fundamentos da umbanda sendo praticados pela casa. Fora isso, existem várias questões, daí até energéticas. As tuas entidades pedem para os teus guias te encaminharem e aprende a ouvi-los, né? Se tu é uma médium desenvolvida já e tem certeza de que não é possível encontrar uma casa e que isso não é uma questão de ego, né? Que não é tu que não tá te adaptando e sim as casas que realmente não estão adequadas, começa um grupo de estudo, reúne algumas pessoas, te apropria do conhecimento de Umbanda e quem sabe um dia tu tem a tua casa. Exatamente. A Renata Cardoso agradeceu a recomendação do banho de sal grosso das ervas e perguntou com quais ervas ela faz o banho. Quais ervas? Alecrim é uma excelente erva, né? Arruda, guiné, as ervas que tu... Toda erva é boa, toda erva só agrega. De preferência as ervas que tu tenha com mais facilidade ao teu alcance, tá? O alecrim é muito bom depois de um banho de sal grosso, porque é uma erva de reposição energética. Então se tu tiver só alecrim já é ótimo. E os banhos de descarrego? De quanto em quanto tempo posso fazer? Pergunta o Otávio Augusto. Se é o banho de sal grosso que tu tá falando, né, o ideal é que seja feito uma vez por mês, no máximo 2 vezes, porque é um banho realmente de uma descarga energética muito grande. Quanto às ervas, o ideal é tu equilibrar no teu banho ervas de descarrego com ervas de reposição, para te conseguir ter as duas coisas no mesmo banho de ervas, e aí pode ser feito toda semana antes dos trabalhos. Jean mandou outra, acho que do grupo. A minha rosa caveira parece um Exu. Por que isso? Porque ela vem na falange dos caveira, né? O caveira é um Exu que tem uma densidade energética muito grande, e aí as pombagiras elas vêm também com mais rispidez, não? Mais tosquinho, né? E assim, lembrando que Exus e pombagiras são espíritos, espíritos são pessoas. E cada um tem um jeito, uma personalidade, uma maneira diferente e individual.
E também por respeitar as crenças do médium, Exatamente. né? Muitas vezes a pombagira pode ser extremamente feminina, mas sabe que o médium não vai se adaptar com essa apresentação, então ela vai manter ali dentro daquilo que o médium acredita. Exatamente. E aceita, né? Guilherme Nascimento manda: uma entidade que se apresenta em uma roupagem de preto velho na Umbanda com o nome A pode se apresentar em outra linhagem, entre aspas, com outra roupagem e outro nome? Pode muito, né? Tanto que se a gente for numa mesa kardecista, vão ter lá Exus, pombagiras, pretos velhos, caboclos, trabalhando e trazendo outra denominação. Um livro muito bom para ler sobre isso, e aí eu vou fazer a indicação com algumas ressalvas, porque eu acho que o autor, apesar de ser uma pessoa com grande renome na espiritualidade, eu vou me atrever a dizer que ele se perdeu um pouquinho no caminho, que é o Robson Pinheiro. Ele tem um livro chamado Tambores de Angola, que fala muito bem do trabalho da Umbanda. E nesse livro ele traz uma entidade que é uma preta velha que trabalha numa mesa mediúnica. Então é uma excelente leitura. Resumindo, mesmo mentor espírita que se apresentam para um médium espírita de calça jeans e camisa branca, se apresenta na Umbanda como um preto velho ou uma preta velha. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, a primeira vez que se apresentou no centro espírita, trouxe a roupagem de um padre jesuíta. Anderson Simão: fiquei sabendo que meu Exu é o Exu Mirim e a minha pombagira é a pombagira menina. Porém não sinto tanta afinidade. Só que quando ouço um pandeiro ou um ponto, parece que tem alguma coisa querendo sair de mim, dá vontade de gritar de alegria, pular e etc. Isso é normal? Vamos começar. Normal. Ficar sabendo o nome das suas entidades não é normal. Não é correto. Não né? é correto. Infelizmente é normal. Então, as entidades têm que nos dizer o nome delas. Deixa ele falar aqui. As entidades que vão nos informar o nome delas. Não é fulano X, fulano Y que vai nos dizer. Não é o pai de santo, não é o médium da corrente que disse que viu, que disse que conversou com algumas das nossas entidades. Elas têm que falar conosco. Elas têm que dizer o nome para nós. E Então, por isso talvez ele não sinta essa essa afinidade. afinidade, porque talvez não seja. Então, o teu guia disse o nome pra ti? Ou outra pessoa disse que sabe o nome do seu guia? Porque só quem sabe somos nós quando o nosso guia nos fala. O guia, mesmo que alguém enxergue espíritos, ele não vem com o nome colado na testa. E essa pessoa não vai poder dizer quem ele é. Ele pode vir com qualquer roupagem fluídica. Então, assim, pode não ser se foi outra pessoa que disse pra ti. E se foi outra pessoa, né, isso também não pode interferir no teu desenvolvimento mediúnico. Espera a tua entidade dizer quem ela é, se apresentar, sentir vontade de dançar, né, é normal para o médium umbandista, porque é assim mesmo que acontece. Espera a entidade dizer o nome. Se foi a entidade que disse e tu não sente que é, talvez tenha uma interferência também. Dá tempo ao tempo. Jean mandou aqui: não poderíamos trocar o sal grosso por guiné e arruda para fazer a limpeza? Não. Trocar não. Cada macaco no seu galho, né? A maior limpeza energética que existe é a feita com sal grosso. O sal grosso ele tem a capacidade de despolarizar as cargas elétricas. Então ele deixa tudo neutro. Ele tira o excesso de energia negativa tanto quanto de energia positiva. Nenhuma outra erva faz isso, até porque é um processo mais químico do que qualquer outra coisa. Então não dá pra substituir, tá? Embora o banho que tu coloca aqui arruda e... acho que Guiné, isso. Arruda e Guiné seja um bom banho de limpeza energética, é diferente do sal grosso, tá? Vamos para a última pergunta, né, Carlos? Mais já são duas 9, só, tá. mais duas. Deixa eu falar aqui com o Otávio. Ah, coisa boa, Otávio. Gostaríamos muito de te ter aqui também. Quem sabe a gente faz aí um comboio de São Paulo, né? E vem pegando o povo no caminho pra vir aqui conhecer Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ou quem sabe a gente em algum momento vai até aí também conhecer vocês.
Duas Então- perguntas, tá, gente? E vamos encerrar, porque Então, eu tô com Kelly, fome. temos fé que tu vai achar uma casa em que vai se sentir bem ou vai ter a sua própria casa. Que Deus te ilumine, os teus Exus abram o teu caminho para isso. Dani Lins diz o seguinte: Assim seja. tenho todos os guias masculinos de frente, desde Orixá, Exu, criança. Fui em uma casa que disseram que preciso colocar os guias femininos de frente, até mesmo para que minha vida sentimental melhore. Isso procede? Como se os guias masculinos afastassem os pretendentes? Ai, Dani. Não procede. Os guias e as entidades não vão fazer nada para prejudicar a tua vida em nenhum sentido e pouco importa se eles se apresentam na roupagem masculina ou feminina. Isso não tem nada a ver com nada. Nem tenho mais o que te dizer. Nada a ver com nada. Os guias estão aqui para nos amparar e auxiliar, não para prejudicar. Então, só divulgar aqui a informação que o Gia postou. Temos livros em PDF para estudar, fica no setor arquivos do grupo. Pessoal que estiver interessado em saber mais sobre Umbanda, vá lá e leia. Vamos responder rapidamente as últimas perguntas. Ai, olha. Zé Pilintra é Exu ou não? Sim e não. Pode ser, pode não ser. Zé Pilintra pode se apresentar como Exu, preto velho, malandro, marinheiro, por aí vai, já que é uma entidade que não tem uma linha de trabalho definida. Ele transita entre várias e está em todas. Podemos falar sobre o Zé em algum outro momento, com um pouquinho mais de tempo, que é uma entidade com características bem específicas. Exu Mirim precisa ser doutrinado ou isso é coisa do médium? É coisa do médium. Entidade nenhuma precisa ser doutrinada nunca. São eles que nos doutrinam. Nossa, tá terrível hoje. É que eu quero terminar aqui as perguntas. Hoje ele apareceu e eu acho que o Exu Mirim dele veio junto. Ele tá num passo acelerado. Entidade nenhuma de Umbanda tem que ser doutrinada, tá, gente? Nem Exu Mirim, nem ninguém. Por favor. O sal é um fixador? Pode ser no sentido de proteger as energias que estão em lugar. Por exemplo, normalmente um assentamento de Exu se coloca sal grosso e dendê por cima para resguardar, manter aquelas energias que estão no assentamento de Exu guardadinhas, quietinhas ali, imaculadas. Então, com essa última dúvida, encerramos as perguntas da live. Lembrando, lives todas as quartas e sábados, às 20 horas, no grupo Umbandistas de Fé. Parabéns, Dani, por nunca mais voltar nessa casa. É isso aí, gente. Eu quero fazer uma última colocação agora, né? Porque hoje eu ainda recebi um pedido de ajuda de um médium que frequenta uma casa e que tá passando por problemas. A gente tem que estar na religião para se sentir protegido, amparado e guardado. Pai e mãe de santo é pai e mãe, é responsável pela vida dos médiuns, no sentido de guardar, de proteger, de amparar. Então, não esteja onde você não se sente seguro, fuja das casas que proíbem o estudo, que não permite que vocês tenham esclarecimento. A gente tem que estar numa religião porque a gente conhece, porque a gente ama e porque a gente escolheu assim. Não porque a gente está sendo ameaçado, porque a gente está sendo coagido ou porque a gente tem qualquer espécie de medo. Religião se faz por amor e respeito. E só. Só isso. Boa Quartas noite. e sábados às 20 horas. Já pediu pra divulgar. Quartas e sábados às 20 horas. Sigam o canal. O Carlos vai botar o link aí pra vocês de mais um vídeo. Gratidão enorme por estar aqui. Pai Oxalá abençoe a todos. Um excelente Dia dos Pais, com muito amor, com muita gratidão pelas pessoas que nos trouxeram a vida. E vamos lembrar dos nossos pais também, da Umbanda, acender uma velhinha, agradecer por estar aqui, sendo protegido e amparado por esses guias maravilhosos, por essa religião que eu amo mais que a vida. Até quarta-feira, meus amores. Tchau. Tchauzinho.